Amém? O hino de número 198, vamos louvar a Jesus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, só a licitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, só a licitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, só licitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, só licitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Agora vamos ministrar a palavra do Senhor. Haja visto termos já trazido algo pertinente ao assunto que pretendemos ministrar antes da celebração da ceia. Lembrando, como já dissemos, a ceia ela é uma celebração tanto preventiva como remediadora. Preventiva porque a proposta do Senhor em instituir a ceia para nós foi de exatamente ajudar-nos a
estarmos lembrados da sua morte, que foi vicária, foi expiatória, mas estarmos nos preparando para sua volta, para o arrebatamento da igreja. Por isso que ela é preventiva e é remediadora, por esse aspecto inclusive também. Além de gerar em nós, ao cearmos, ao comermos do pão e ao bebermos do vinho, gerar em nós a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo, desenvolver em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, ou que há em Cristo Jesus, para que nós sejamos sensíveis a Deus, para que nós sejamos sensíveis à nossa realidade de vida, e para que nós sejamos também sensíveis para com o próximo. Amém, amados? Romanos capítulo 15, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A ideia da ceia, nesse aspecto preventivo, é de inclusive também fazer com que nós nos afeiçoemos de Cristo, ou seja, reflitamos o Senhor em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas reações, e de fazer com que nós nos preparemos para o arrebatamento da igreja, que se dará com a volta de Jesus. Glória a Deus. A ceia, ela tem essa perspectiva, instituída pelo Senhor para gerar em nós essas verdades, além de a ceia ter sido uma substituição à Páscoa dos judeus, porque é uma celebração nacional, peculiar aos judeus, para lembrarem-se da escravidão que passaram no Egito e de como o Senhor os libertara. Porém, a ceia, ela foi instituída pelo Senhor, substituindo a Páscoa, exatamente pela universalidade do propósito da morte de Jesus, porque Jesus morreu para salvar a toda criatura. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para salvar a todos os que crerem nele, não só os judeus, mas a todos quantos receberam, passam a inclusive ter o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. E é a morte de Jesus que nós estamos celebrando, porque a morte de Jesus, ela é o ápice do plano redentor, porque sem a morte de Jesus, amados, não haveria concomitantemente ressurreição, que é inclusive justifica a nossa fé e a nossa pregação. Mas foi com a morte de Jesus que Satanás foi desmoralizado na cruz, porque o pecado não teve poder sobre Jesus até a sua morte, que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele foi obediente até a morte. Até a morte. Quem menos queria que Jesus morresse era Satanás, porque Jesus morreu imaculado, Jesus morreu sem pecado. Isso possibilitou o vencimento à morte, que é quando ele ressuscita, e fez com que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, dando acesso a todas as pessoas à presença de Deus. O véu do templo, que era uma simbologia exatamente da obstrução que havia na relação divina humana. O véu do templo, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo, onde no lugar santíssimo só quem entrava uma vez por ano era o sumo sacerdote, e era o único espaço onde estava o móvel entre tantos outros principais, mas o mais, vamos dizer, representativo da presença de Deus, porque tinha a tampa
que se chamava propiciatório, que tinha a imagem dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava no ato do sacrifício, se fosse aceito por Deus. De maneiras que o sacerdote, no seu movimento de alegria no santuário, fazia com que sinos que estavam na orla da sua veste, no abanhado da sua veste, fossem soados, de maneiras que os que estavam no pátio se alegravam pelo sacerdote estar vivo, significando Deus ter recebido o sacrifício. Aleluia. Mas o lugar santíssimo era o portador da presença de Deus, em que só tinha o mediador, que era o sumo sacerdote. Quando este véu é rasgado de alto a baixo, Deus está dizendo: não preciso mais de ninguém mediando por ninguém, todos são bem-vindos à minha presença. Aleluia. Todos têm acesso à presença de Deus. A sua oração não é mais fraca de que a de ninguém. Você tem acesso à presença de Deus. O negócio é você orar com fé, e Deus escuta a sua oração. Amém? Glória a Jesus. Porque algumas pessoas acham que a oração de fulano, beltrano, ciclano é mais forte, e até colocam às vezes outras pessoas na situação de mediadores. Não existe mais nenhum mediador falível, não existe mais nenhum mediador mortal, não existe mais nenhum mediador pecaminoso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados? Isso se deu com a sua morte. E quando Jesus morre, já ministramos isso aqui em outra oportunidade, Mateus capítulo 27, versículo de número 50, 51 ao 53. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, então Jesus ressuscitou primeiro, por isso que ele é a primícia dos que dormem, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja Deus. Eu senti no meu coração a vontade de trazer novamente esse assunto para a igreja nesta celebração de hoje, a respeito de mudanças bíblicas que aconteceram durante a morte de Jesus. Mudanças bíblicas, a gente mostra isso aqui, porque há uma ideia por aí, em algum segmento supostamente evangélico, de que Jesus viria em um determinado momento da história aí, vir buscar a igreja, e como isso não aconteceu, alguém em um milharal viu no céu Jesus sendo promovido de sacerdote para sumo sacerdote, ou de sumo sacerdote para outra coisa. Isso foi uma visão que a pessoa teve. Isso não tem fundamento bíblico. As únicas verdades, irmãos, que devem ser aceitas por nós, as únicas cerimônias, as únicas revelações, as únicas verdades têm que ter respaldo e contextualização bíblica. Essa de Jesus ter sido promovido no céu, não tem. Amém? As mudanças que aconteceram no mundo espiritual se deram no momento da morte de Jesus, exceto uma, que foi a precipitação de Satanás para a terra, ou seja, para o ar, né? Sai do céu e entra vamos considerar, a atmosfera humana. Isso aconteceu antes da morte de Jesus.
Isso acontece quando Satanás ele se rebela. Ele antes é chamado de Lúcifer, anjo de luz. Quando peca contra Deus, passa a não ter mais esse nome. As pessoas têm medo de Lúcifer. Quando de Lúcifer, pensa logo no capeta. Tem que pensar que Lúcifer era quando ele era anjo de luz. Então não tem que ter nada de medo, muito menos dele agora, porque maior é o que está conosco. Amém? Mas quando ele é deportado do céu, ele é lançado fora do céu. E aí ele passa a estar mais próximo da humanidade, que a Bíblia chama de potestade do ar. Então ele domina essas forças que estão acima de nós. Ele passa a ter inclusive acesso direto ao ser humano, e é onde está o nosso maior problema. Mas isso se deu antes da morte de Jesus. Na morte de Jesus, quando Jesus, irmãos, ele clama em alta voz, versículo de número 50, e entrega ao Espírito, o véu do templo é rasgado em dois, de alto a baixo. Já falamos disso. Uma mudança que acontece. Não há mais lugar para o sacerdotalismo. Não há mais falível, pecador, mortal, mediando por nós a Deus. Todos têm acesso agora à presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado. É uma das mudanças que acontece com a morte de Jesus. O versículo ainda diz que a terra tremeu e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Nesse momento aqui da ressurreição de Jesus, e você percebe que Jesus morre, a gente tem um relato da sua ressurreição no terceiro dia. Ele ressuscita primeiro, a gente já viu. No ato da morte de Jesus, Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo de número 4, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, está escrito: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? E deu dons aos homens. Quando Jesus morre, o que acontece? Jesus vai no Hades. O Hades significava precisamente, e era o destino de todos os mortos. Todas as pessoas que morreram antes da morte de Jesus iam para o Hades. Era o destino de todos os mortos. Os servos de Deus no Velho Testamento que morreram fiéis a Deus iam para o Hades. As únicas pessoas que não morreram na Bíblia, está escrito, foram Enoque e Elias. Enoque e Elias. Louvado seja Deus. Os que morreram servindo a Deus iam para o Hades. Era destino dos mortos. Está tudo ali junto e misturado. Quando Jesus morre, Jesus vai ao Hades. Aí deixa eu fazer aqui abrir um parêntese e dizer que essa coisa de que Satanás foi lá no inferno e saiu correndo atrás, Jesus foi lá no inferno e saiu correndo atrás de Satanás, e Satanás corria e Jesus ia atrás, e aí Jesus passou Satanás, botou o pé, Satanás caiu, Jesus botou o pé na cabeça dele, e aí me dá a chave, capeta. Isso tudo, irmão, é folclore. Isso não existe. Isso é sensacionalismo. Amém? Jesus não corre atrás porque Jesus está. Jesus não disputa porque Jesus já é vencedor. Aleluia. Agora é fato, o Senhor, ele faz o traslado dos que morreram no Velho Testamento, fiéis à promessa. E há essa permissividade divina
porque o texto diz que os santos que ressuscitaram, eles foram à cidade santa e apareceram a muitos. Então houve essa permissividade divina dos mortos que ressuscitaram aparecerem e serem vistos para servir de testemunho que houve ressurreição. Para ver testemunho que houve ressurreição. Jesus inclusive aparece como testemunha de que houve a sua ressurreição, porque o texto bíblico sagrado vai dizer para nós que fora dado dinheiro aos soldados romanos para negarem que Jesus havia morrido, que Jesus havia ressuscitado, aliás, e que os seus discípulos foram ao sepulcro e tiraram de lá o seu corpo. E entre os romanos, essa ideia se perpetua até hoje, e entre os judeus que não admitiram a messianidade de Jesus. Jesus aparece como prova incontestável, e não só Jesus aparece, mas os santos que morreram aparecem para testemunhar que verdadeiramente aconteceu a ressurreição. Ressurreição que justifica a nossa fé, ressurreição que justifica a nossa pregação. Amém, amados? Então há esse traslado agora. Os que morreram no Velho Testamento, fiéis à promessa, são tirados do Hades e são levados para o paraíso, o seio de Abraão. Amém? São levados para o seio de Abraão. Os que permanecem no Hades, agora o Hades torna-se lugar de tormento. Aí começa a haver gemido ali, começa a haver sofrimento, começa a haver dor. O quadro muda, porque já não há mais esperança, já não há mais salvação para esses. Como havia dito aos irmãos, à luz de Jeremias 29:11, que o Senhor pensa de paz para conosco, para nos dar o fim que desejamos. E eu perguntei aqui: quem deseja ser achado por uma bala perdida? Quem deseja resultado ruim do exame que fez? Quem deseja a reprovação da prova que fez? Quem deseja ser derrotado pelo problema que está vivendo? Ninguém. O que esperamos é que a porta que está fechada e a qual estamos batendo se abra. O que esperamos é o que estamos procurando, achemos. O que esperamos é que o resultado seja positivo. O que esperamos é ser aprovado. O que esperamos é vitória. O que esperamos é bênção. Aleluia. Mas para quem está no inferno, não há mais esperança. E uma pessoa desesperançada, o terror, o pânico, a perturbação, a dor se generaliza na sua vida. É a situação de quem permanece no Hades. Aí por isso que agora tornou-se lugar de tormento, com a morte de Jesus, por causa da saída dos santos do Hades. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O dom é a vida eterna. Ora isto, ele subiu, que é senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Essa é uma segunda diferença, é uma segunda mudança que acontece no cenário espiritual ante a morte do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Outra coisa que passou a acontecer com a morte de Jesus, porque já disse aos irmãos que antes mesmo de Jesus morrer, Satanás já tinha sido precipitado do céu, já tinha entrado na esfera da nossa dimensão.
Só que a situação complica mais para nós ainda, porque antes mesmo de Jesus morrer, a gente tem, é óbvio, um episódio, digamos assim, inédito, mas ele prescreve um certo acesso que Satanás tinha com relação a Deus. Isso é retratado pela história de Jó, que quando os anjos aparecem para Deus, Satanás está ali, aí o Senhor vê e diz: de onde viestes? E Satanás diz: de rodear a terra e passear por ela. Olha, irmão, não é pecado passear só porque Satanás disse que estava passeando na terra, não. Crente tem que ter um momento de lazer também, tem que dar tempo para a família, tem que passear, curtir a vida, amém? Só observar o que é que vai fazer, onde vai passear e por onde é que vai passear. Mas crente, irmão, pode se divertir, amém, amado? E procurar fazer isso sem ser em momentos, em dias e horas de seus compromissos com Deus, não é? Separar as coisas. Mas não é pecado passear, porque Satanás diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Tem pastores que dizem que os crentes não podem passear. A Bíblia não está dizendo isso, não. Por isso que eu estou fazendo essa correção, não é? Aí ele chega e começa a ter uma conversa com Deus, só que ele acusa Deus de subornar Jó, porque Deus pergunta a ele: viste meu servo Jó, homem temente, homem íntegro, homem fiel, homem justo, e não há na terra ninguém semelhante a ele? Aí Satanás: mas também tu tens o rodeado de bens? Satanás acusando Deus de subornar Jó. E Deus permite que Satanás tumultue a vida de Jó. Eu já defini Jó como álibi de Deus, porque Deus usa Jó para mostrar a Satanás que ele não precisa subornar ninguém, ele não precisa dar propina a ninguém, ele não precisa comprar ninguém, para que este alguém o sirva, para que este alguém o louve, para que este alguém o adore, para que este alguém, aleluia, se dedique a ele. Se você só é crente quando as coisas estão boas, você é um crente corrupto. Se você só louva a Deus, só serve a Deus, só está bem com Deus, quando as coisas estão sendo favoráveis a você, você está sendo corrupto. E olhe que Deus não está lhe corrompendo, não, mas você está se auto-classificando corrupto, porque você só está bem com Deus se Deus permitir que as coisas estejam favoráveis a você. E crente deve servir a Deus incondicionalmente. Amém, amados? Devemos servir a Deus incondicionalmente, como diz o poeta: na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Devemos servir a Deus de maneira incondicionalmente, não é? A gente aprende isso com o servo Jó. Mas aí Satanás acusa Deus e acusa Jó de ser corruptível. Quando Jesus morre, do mesmo jeito que o véu do templo é rasgado de alto a baixo e todos têm acesso à presença de Deus, logo agora só tem acesso à presença se passar pelo sangue de Jesus, aleluia. E Satanás não passa por este sangue, não há mais condição para ele de passar por este sangue, não é? Todos que passam pelo sangue de Jesus chegam à presença de Deus. Como é que eu passo, pastor, pelo sangue de Jesus? Ao confessar os pecados. 1 de João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, lavado por esse sangue, nós temos acesso à presença de Deus. E agora, como fica a situação da humanidade? Mais complicada, porque já era ruim, fica pior. Porque João, ele diz em Apocalipse, capítulo de número 12,
Apocalipse capítulo de número 12, abra aí a sua Bíblia e veja. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso que eu disse aos irmãos que o pecado, além de trazer sequelas e consequências danosas, gravíssimas e terríveis, a pessoa carrega o estigma, nas palavras do pastor Amaury, da vergonha, da desconfiança, por ter pecado, por ter sido infiel, por ter se corrompido, por ter enganado, por ter feito o que não devia fazer. Carrega o estigma da vergonha. Mas a quem é crente, está vetado pelo Senhor ou está lançando o pecado alheio em rosto, porque isso é uma síndrome do diabo. O diabo é quem vive acusando a gente de pecado. Jesus impede que nós façamos isso. Volto a dizer, pelo exemplo que ele deu quando iriam apedrejar a mulher que tinha sido pega em ato de adultério. Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí os homens foram deixando as pedras no chão e foram saindo, diz a Bíblia, do mais velho ao mais novo. Com isso o Senhor está dizendo: ninguém pode estar acusando ninguém, ninguém pode estar lançando em rosto de ninguém o pecado alheio. Mas a infelicidade desse estigma. Porém não há nada perdido, irmão, porque quando você pecou e se arrependeu, o perdão de Deus aconteceu na sua vida. De repente você espera que resultados positivos desse seu arrependimento aconteça de imediato, mas calma, você tem que ter paciência. Está escrito em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, Deus perdoa, louvado seja o nome do Senhor, mas você pode não sentir os reflexos desse perdão no imediatismo, como de repente uma bênção, uma vitória, uma coisa e tal. Porém o perdão de Deus é imediato. Não existe carência para o perdão de Deus. Amém, amados? Eis aí a nossa grande razão de estarmos celebrando a morte de Jesus. Eis aí as razões, aleluia, pelas quais estamos celebrando a morte de Jesus ao cearmos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, amém? Que o Senhor nos ajude a nutrirmos essa comunhão que nos é proporcionada por este momento glorioso que é a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus.